Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar o ministro Vitor Godoy, ministro da Educação, ministro Ronaldo Bento, ministro da Cidadania, ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, a senhora ministra Cristiane Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro Paulo Alvim, e, por último, o ministro da Advocacia Geral da União, nosso querido ministro Bruno Bianco. Minhas senhoras, meus senhores, senhores agraciados com a medalha Oswaldo Cruz, é com imensa honra que, em nome do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fazemos a entrega dessas medalhas a pessoas que, indiscutivelmente, têm serviços prestados à saúde pública brasileira. Por isso, são merecedoras dessa homenagem. O sanitarista Oswaldo Cruz simboliza o compromisso da República Federativa do Brasil com a saúde como direito fundamental. Oswaldo Cruz nasceu no dia 5 de agosto. 5 de agosto, por acaso, é o dia da fundação da capital do estado da Paraíba, a cidade de João Pessoa. E o Oswaldo Cruz foi quem introduziu os conceitos de saúde pública. À época, todos lembramos a luta de Oswaldo Cruz em relação à política de vacinação. Enfrentou o que nós conhecemos como a revolta das vacinas. Hoje, essa situação não é tão complexa, graças ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, 3 letras apenas, é como uma boa música, que pelas primeiras notas se conhece a sua qualidade. SUS, 3 letras, uma sinfonia de benefícios para a população do Brasil. O SUS foi introduzido pela Constituição Federal de 1988, Constituição dita cidadã. A nossa Carta Magna introduziu no seu artigo 1º que o compromisso com a dignidade da pessoa humana é o compromisso fundamental da República Federativa do Brasil. Assim sendo, a saúde e a educação, meu querido Vitor Godoy, é um direito fundamental para que possamos transformar essa nação de 200 anos na nação que o seu povo sonha. E a saúde, através do artigo 196, é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. E o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem acesso universal, integral, igualitário e gratuito. Portanto, o maior instrumento de justiça social do Brasil. Vivemos uma época especial, a época de uma pandemia, a mais grave emergência de saúde pública que o mundo já viu. Milhões de óbitos em todos os países, colapso no sistema de saúde. O nosso país foi fortemente atingido por essa pandemia. Nós tivemos cerca de 700 mil óbitos, e é sempre uma oportunidade externar a nossa solidariedade àqueles que perderam os seus entes queridos em face dessa terrível doença. Assumir compromissos, estando no governo ou fora dele, com aqueles que ainda sofrem as sequelas causadas pela Covid-19. E também assumir compromisso com aqueles que, mesmo portadores de doenças prevalentes, como as doenças cardiovasculares e o câncer, perderam oportunidade no sistema de saúde. E o que dizer dos que têm doenças negligenciadas, como doença de Chagas, como a hanseníase, a malária, a leishmaniose, que às vezes estão nos rincões desse grande país. O presidente Jair Messias Bolsonaro, no dia 13
de março de 2021, me convocou para essa missão. E eu estava cumprindo uma escala de plantão noturno, atendendo os pacientes cardiopatas na cidade de João Pessoa. No dia 15 de março, eu estava aqui. E o presidente disse: Queiroga, chegou a sua vez. Não é um convite que se aceite ou não, é uma convocação, como está no nosso hino. Verás que um filho seu não foge à luta. E por que se aceita uma convocação como essa? Porque nós tínhamos e temos à nossa disposição o maior sistema de saúde de acesso universal do mundo, o SUS. E nesse período, nesse governo, nunca se investiu tanto no SUS. Só para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, 500 bilhões de reais. E o que fizemos com esses 500 bilhões de reais? Aplicamos em políticas públicas. Não tiveram o destino da corrupção, que mata mais do que o vírus, do que o câncer e do que as doenças do coração. 35 bilhões de reais, aquisição de vacinas, uma estratégia diversificada, vacinas produzidas no Brasil com IFA nacional, transferência tecnológica realizada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, para que tivéssemos produção de vacinas aqui no país, conferindo autonomia para o nosso sistema de saúde. Aquisição de 300 milhões de doses de vacina, a farmacêutica Pfizer. Somos o segundo maior cliente da Pfizer do mundo. Aquisição de vacinas ao Instituto Butantan, 120 milhões de doses. Participamos da iniciativa COVAX Facility, adquirindo vacinas para cobrir 10% da nossa população, 42 milhões de doses de vacina. E hoje, todos aqueles que desejarem receber vacinas contra a Covid-19, elas estão disponíveis e elas só têm um dono, o povo brasileiro. Quando assumiu o Ministério da Saúde, nós tínhamos uma média móvel de óbitos superior a 3 mil casos por dia. E hoje, como é a situação? Nós temos um cenário epidemiológico controlado. Mais de 80% da população brasileira já tomou o esquema vacinal primário. E aqueles acima de 60 anos, 80% já tomaram as 2 doses de vacina. Isso por conta da força do Sistema Único de Saúde, das nossas unidades básicas de saúde. A atenção primária brasileira é um exemplo para o mundo. São 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas nos 5.570 municípios dessa grande nação, cuja bandeira tem as cores verde e amarela. Onde há Brasil, há SUS. Não há dúvida disso. Do Oiapoque ao Chuí, de Tabatinga a Cabedelo, de Santana do Livramento até Fortaleza, no Ceará, terra do meu querido amigo Almirante Rocha. Então, esse sistema de saúde é que nós temos que defender, que preservar. E o ministro da Saúde é o líder desse sistema de saúde, do maior sistema de saúde de acesso universal do mundo. É o líder e a principal autoridade sanitária do país e trabalha em conjunto com as 27 secretarias estaduais de saúde e com os 5.570 secretários municipais de saúde. Aqueles que dizem que há terra arrasada no Ministério da Saúde estão enganados, como diz o cancioneiro popular. Quem diz isso, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. Ruim da cabeça porque se esquece do que não fez ou fez no passado. Por exemplo, fecharam 40 mil leitos hospitalares no Brasil, a metade de pediatria. Não investiram no desenvolvimento do complexo industrial da saúde. E por isso que nós hoje temos dificuldades com insumos básicos, como foi o caso dos kits de intubação orotraqueal. O que nós fizemos? Justamente o contrário. Nós habilitamos leitos de terapia intensiva,
Subimos de 23 mil leitos de terapia intensiva em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, para 45 mil leitos de terapia intensiva no pico da pandemia, todos eles habilitados e financiados com recursos do Ministério da Saúde. E se são recursos do Ministério da Saúde, são recursos do povo brasileiro. As síndromes respiratórias agudas caíram e ficou, meu querido advogado-geral da União, meu amigo Bruno Bianco, 7 mil leitos de legado para o Sistema Único de Saúde. Assim passamos de 2,3 leitos de terapia intensiva por 1.000 habitantes para 2,9 leitos por 1.000 habitantes. É por isso que os senhores não assistem mais na imprensa que tem judicialização por leito de terapia intensiva no Brasil. Nós não encontramos filas nos hospitais e nas urgências, porque o SUS foi fortalecido. E as unidades básicas de saúde funcionam bem hoje porque nós ampliamos os recursos para o financiamento da atenção primária, que eram 17 bilhões de reais em 2018 para 25 bilhões de reais. Recurso público na veia do sistema de saúde do Brasil. Foi isso o que fez o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, fortalecer o sistema de saúde e colocar o SUS e o Brasil acima de tudo. Nós temos compromisso também com a assistência cardiovascular. Doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito, mais de 400 mil óbitos por doenças cardiovasculares. Todos os anos, nós fortalecemos o atendimento às doenças cardiovasculares, desde a atenção primária, através do programa Previne Brasil, combatendo os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Nós ampliamos o recurso para o atendimento ao infarto agudo do miocárdio, quando triplicamos os recursos com trombolíticos, que passaram de 15 milhões de reais por ano para 45 milhões de reais. E nós temos uma meta. Não é essa história de não assumir meta e depois querer dobrar algo que não sabemos o que é. Até o final de 2023, em uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, vamos reduzir, se cumprir o que está programado, 18% dos óbitos por infarto no Brasil. Também fortalecemos o atendimento ao câncer. O programa da expansão de radioterapia no SUS tinha a previsão de entregar 60 equipamentos, 45 entregues no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós fortalecemos o combate, o enfrentamento ao câncer de mama, cerca de 4,5 bilhões de reais para o enfrentamento ao câncer de mama, e o enfrentamento ao câncer de mama não é feito nas salas de mamografia e nem nas salas de infusão de quimioterápicos. Começa na atenção primária, com o combate aos fatores de risco, e os fatores de risco do câncer são os mesmos fatores de risco do coração. Então, é uma revolução no Sistema Único de Saúde. A nossa estrutura de vigilância em saúde foi fortalecida. Os centros de informação e vigilância estratégica em saúde eram 55 em 2019. Hoje, meus amigos, 180. Mais do que triplicamos os centros de informação e vigilância estratégica em saúde, CIEVs, principalmente nas áreas de fronteira. O Brasil é um país continental. Nós temos 33 cidades gêmeas, e esse ministro já visitou várias delas. Por quê? Porque uma das características desse governo é mais Brasil e menos Brasília. Temos que proteger as nossas fronteiras, e isso significa proteger também as populações que moram nas fronteiras nos outros países, como é o caso da população da Venezuela, que vive um flagelo da desgraça de um sistema comunista que liquida com a sua população, e nós os acolhemos através da Operação Acolhida, inclusive os indígenas da etnia Yanomami, que transitam livremente entre os nossos países. As principais políticas públicas de saúde são o saneamento básico. O Ministério da Saúde cuida, através da FUNASA, do saneamento básico das pequenas cidades, e nas áreas indígenas, através da SESAI, a Secretaria Especial da Saúde
indígena. E a outra política fundamental é a política de vacinação. Programa Nacional de Imunização é um patrimônio de todos os brasileiros e está fortalecido, nunca esteve tão forte, ao contrário do que dizem. Na realidade, nós disponibilizamos mais de 20 tipos de vacinas para a população brasileira. Nós investimos 5 bilhões de reais por ano só com as vacinas regulares do Programa Nacional de Imunização. Esse programa foi criado em 1975 no governo do general Ernesto Geisel e distribui vacinas que fez com que conseguíssemos erradicar a poliomielite no Brasil. O vírus ainda não foi de tudo eliminado. Esses inimigos invisíveis, eles estão aí e nós não podemos baixar a guarda contra eles. É por isso que realizamos campanhas. As coberturas vacinais têm caído no mundo inteiro, não é só no Brasil. Os Estados Unidos mesmo identificaram o caso de pólio. Israel, pode acontecer no Brasil? Pode. O que precisamos fazer? Já sabemos, vacinar as nossas crianças. Estamos muito empenhados nisso, trabalhamos fortemente, não só em relação a pólio, mas em relação ao sarampo e às outras doenças evitáveis por vacina. Enfim, é inaceitável que as nossas crianças sofram por doenças que já foram erradicadas há tanto tempo. Eu já estou falando muito, quero falar um pouco da diplomacia da saúde, uma área que eu não conhecia e tive a feliz ventura de ter contato e perceber o grande trabalho que os nossos diplomatas fazem pelo mundo afora para representar o nosso Brasil. Eu tive a oportunidade de participar também de reuniões bilaterais, uma delas com o Peru, não é? E o presidente Bolsonaro mandou um recado para mim, pelo ministro Braga Neto, um papelzinho, né? Tinha assim, Queiroga, vire. Aí eu abri, né? Tinha lá, fale pouco. Aí eu disse, pô, falar pouco, né? É um bom conselho. Falar pouco. E a gente vai aprendendo com a diplomacia brasileira, como tem aprendido com o nosso querido chanceler, Carlos França, com os diplomatas da saúde, a nossa conselheira Cristina Alexandre, minha assessora internacional da saúde, meu chefe de gabinete, o embaixador Gustavo Menezes, com a diplomacia brasileira que está fora, aqui representada pela senhora embaixadora Maria Nazaré Farane Ribeiro, a nossa cônsul em Nova York, o nosso embaixador, ex-presidente da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, também nos honra com a sua presença. Esse conjunto de ações feito pelo Ministério da Saúde propiciou que o Brasil fosse escolhido como o representante de todos os países da América na elaboração do Tratado Internacional das Pandemias. Esse é fruto desse trabalho conjunto, de um país que deu as mãos para vencer o inimigo que é o vírus. Aos profissionais de saúde, que são verdadeiros heróis. Durante a pandemia, muitos perderam a sua vida. A nossa briosa enfermagem, aqui representada pela presença da presidente do Conselho Federal de Enfermagem, a enfermeira Betânia. A enfermagem teve o seu papel reconhecido durante a pandemia da Covid-19, pela excelência dos seus trabalhos, tanto que agora é reconhecido com a valorização do seu trabalho, do seu piso de trabalho decente, piso de remuneração, que honra a tradição dessa profissão que foi inaugurada pela Florence Nightingale, a dama da luz, a luz da esperança, a luz da vida. E é esse o compromisso que nós temos que ter com o nosso Brasil. Talvez seja a última vez que eu falo em público como ministro da Saúde, e é uma oportunidade extraordinária, porque eu tenho todos os senhores comigo. Se bem que, como médico, durante mais de 30 anos, às vezes o plantão já tinha acabado, chegava um paciente passando mal e a gente tinha que atender. Pode acontecer que uma barragem lá em Minas Gerais estoure, como foi em Brumadinho, Mariana, né? Aí eu e o ministro Joaquim vamos ter trabalho. Eu não quero que isso aconteça, não é? Mas a gente tem que ficar vigilante. E a nossa caneta ainda tem tinta para fazer o bem do povo brasileiro
porque nós, do governo do presidente Bolsonaro, sempre colocamos o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado.